Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentando-se os que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu quero te agradecer nessa noite por estar diante do Senhor, estar diante da tua palavra. Essa é a única palavra que pode modificar o nosso ser, transformar os nossos pensamentos. Ó Deus, que tudo aquilo que é equivocado, que tudo aquilo que é preconcebido, que nessa hora seja submisso ao Teu Espírito Santo e que o Senhor venha nos conduzir e nos fazer sair daqui com esta palavra fincada no nosso coração e uma transformação de mente e de coração para que essa semente possa cair numa terra frutífera, possa vir dar 100 por 1, como diz na Tua palavra. Pai, eu quero pedir agora em nome de Jesus que desça sobre nós, ó Deus, um espírito de temor ao Senhor e temor à Tua palavra. Eu quero te louvar e te agradecer, porque eu sei que o Senhor vai falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu vou falar um pouco nessa noite sobre quando o impossível acontece. Você crê, ou você ainda crê que o impossível pode acontecer? Você crê que Deus pode fazer aquilo que, humanamente falando, olha e diz assim: não, isso não tem jeito? Eu creio. E aqui nós estamos então diante de um texto que nos mostra um grande desafio nessa noite. Porque o que nos diferencia, ou o que diferencia uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de outra que não é tão sábia, ou digamos assim, tão cheia daquilo que Deus gostaria de fazer na vida dela, são as suas atitudes. Nós precisamos ter atitudes na nossa vida. Nós precisamos entender que a Bíblia tem várias histórias de várias pessoas que tiveram atitudes e que se tornaram sábias, que se tornaram produtivas, que se tornaram efetivas no reino de Deus. E tem algumas pessoas que não tiveram atitudes e que com isso elas muitas vezes não tiveram aquelas atitudes que poderiam ter, ou se tornaram rixosas, tolas, ou até não aproveitaram o tempo que poderiam aproveitar. Porque nós sabemos que quando nós estamos na presença do Senhor, as coisas acontecem. Na presença do Senhor sempre acontece alguma coisa. Quando nós olhamos no capítulo anterior a este, que é o capítulo 6 de Lucas, nós vamos ver que Jesus vai falar mais ou menos aquelas palavras que ele falou no Sermão do Monte com as bem-aventuranças. E antes disso ele vem sempre corrigindo e dando instruções aos seus discípulos, mostrando como eles deveriam se comportar e algumas vezes dizendo que o comportamento que eles estavam vivendo não condiziam com aquilo que eles realmente falavam. E nós então entramos, depois de toda essa parte de parábolas, nós começamos então a ver que o texto do capítulo de Lucas 7, no início, mostra uma cura, não nessa cidade, em uma outra cidade, até chegarmos numa história muito triste, mas que tem um final feliz, que é a história de uma família enlutada que entra em cena neste momento. Jesus, como sempre, ele ia de uma cidade para outra, ele fazia algumas caminhadas, digamos assim, onde ele passava, sempre ia com eles multidões. Mas quando ele ia passando por esta cidade, ele encontra com 3 grupos de pessoas. Aqui nós encontramos nesse texto 3 grupos de pessoas. No versículo 11 diz que ele ia com seus discípulos.
Então um grupo de pessoas eram os discípulos, aqueles 12 que acompanhavam Jesus durante 3 anos quando ele esteve aqui na terra. E disse que havia, além dos discípulos, uma multidão também que acompanhava Jesus, porque como ele ia fazendo milagres, ele ia, digamos assim, arrebanhando pessoas para estarem junto com ele. Depois disso, quando ele foi se aproximando da porta de entrada daquela cidade, havia mais um grupo que, assim como ele estava adentrando aquela cidade, havia um grupo que estava saindo daquela cidade, que diz que era uma multidão, uma procissão fúnebre, que vocês, não sei se vocês conseguem localizar, mas naquela época era muito comum os cemitérios serem fora das portas da cidade, porque havia algumas crenças, inclusive, de que eles não poderiam ficar próximos, né, e serem contaminados. Então, eles estavam entrando e estava saindo uma multidão numa procissão fúnebre. Para você se localizar historicamente ou geograficamente falando, nós vimos que Naim ficava a 50 quilômetros de Cafarnaum, que foi onde Jesus tinha feito o milagre que antecede esse, e ele acabava de fazer um milagre grande com um servo de um centurião, e com isso ele andou 10 horas, apesar de ser mais ou menos 45 a 50 quilômetros de uma cidade para outra. Eles não tinham as condições que nós temos hoje, né, de ter carro e tantas outras coisas. Então eles faziam essas caminhadas muitas vezes a pé, e ele levava em torno então de 10 horas. E ele caminhou então 10 horas para fazer então este milagre. E ao chegar ali, quando ele se aproximou, saía aquele enterro daquele filho único de uma viúva. Nós vemos aqui que Jesus encontra uma mulher. E o interessante é que pelo menos em 2 ressurreições que Jesus participou, você vê a presença de mulheres. As mulheres eram muito presentes, principalmente na hora de milagres. Tanto nessa ressurreição como na ressurreição de Lázaro, haviam 2 mulheres. Então, ele encontra com esta mulher. Essa mulher que teve sonhos, casou. Naquela época era muito importante para as mulheres casarem, né? Ela casou, ela teve filho, ela teve apenas um filho, mas diz que logo após isso, diz que ela ficou viúva. Nós temos que entender que muitas vezes os nossos sonhos são diferentes dos projetos de Deus. Deus tem projetos para as nossas vidas. A gente sonha uma coisa e nem sempre os nossos sonhos são realizados. Porque quando nós nos submetemos à vontade do Senhor, muitas vezes os projetos dele são diferentes dos nossos sonhos. E diz aqui então que aquele sonho daquela mulher foi frustrado, porque ela ficou viúva. Então ela olhou, ela ficou sem marido, ela ficou sem provedor, mas diz aqui que ela tinha um filho único. Naquela época, principalmente por ser um filho, geralmente quando se perdia o marido, o filho iria ser o provedor, iria ser aquele que acompanharia, que estaria com essa mãe, dando todo o suporte para ela. Mas de repente, porque Deus faz as coisas de repente, até as coisas que nós não queremos, Deus faz de repente. Diz aqui que de repente, aquela mulher, aquele filho morre e ela fica sem saber o que fazer. Com certeza, ela começou a pensar o que seria dela, o que seria do futuro dela, o que seria dela agora sem um provedor, sem a companhia, sem a continuação da família. Os sonhos delas foram quebrados. Na verdade, aquela mulher, com certeza, deve ter ficado desolada sem saber o que iria fazer da vida dela. Mas diz o texto que vendo-a o Senhor, ou seja, vendo-a Jesus, ele olhou para ela e diz a palavra que ele se compadeceu dela. Ele olhou para ela e se compadeceu dela. No dicionário, compadecer
é ter compaixão, é condoer-se, é penalizar-se. Jesus olhou para ela, eu não acredito que ele teve pena, mas ele teve uma compaixão. Ele começou a pensar o que é que vai ser agora dessa mulher. E diz que ele mostrou que no meio daqueles 3 grupos, que o menor tinha 12 pessoas, ele enxergou aquela mulher. Porque Deus nos enxerga. Nós podemos estar no mais íntimo do nosso interior, do nosso quarto, Deus nos enxerga. Nós podemos estar no meio de uma multidão que o Senhor também nos enxerga. Deus é aquele que é especialista em ler lágrimas. Deus sabe do pranto do nosso coração. Ele sabe o quanto é difícil para nós estarmos numa situação como a dessa mulher viúva. E diz que quando Deus enxergou as dores daquela mulher, ele falou para ela uma frase que, se você for olhar, é uma frase até meio ridícula, porque ele falou o seguinte: não chores, mulher, não chores. Queridos, como que nós podemos pedir para uma pessoa não chorar, quando agora o marido dela já tinha ido e a esperança dela de futuro, que era um filho, também foi? Você pode dizer assim: Jesus, será que Jesus estava doido? Será que Jesus só ficou falando por falar? Nós precisamos entender que Jesus, ele vê toda a situação. E nós muitas vezes temos uma mente ou um olhar muito limitado nas situações que nós passamos. Nós não conseguimos ver com tanta propriedade aquela situação. Para aquele povo ou para aquela mulher era apenas um caos. Eles estavam achando uma loucura Jesus falar para ela não chorar. Até porque, terapeuticamente falando, aqui eu acho que as psicólogas vão entender nessa colocação, é muito bom que quando se tem uma perda se chore bastante. Mas ele faz justamente o contrário, ele diz: não chores. Ele sabia claramente o que ia fazer na vida daquela mulher. Ele queria mostrar para aquela mulher que ele tinha o controle de todas as coisas. Porque Deus tem o controle de todas as coisas, até nas situações que para nós parecem ser impossíveis de resolver. Mas Jesus tinha o controle daquela situação. Então, Jesus, que conhece os sentimentos que afloram de uma perda, de um coração quebrantado por causa da sua família, a dor, o desespero, a agonia, a angústia, a desesperança, a vontade de repente até de morrer, de desistir de todas as coisas, de dizer que agora não tem mais sentido para a minha vida. Diz que Jesus então entra nessa história, porque nós podemos entender que quando nós encontramos Jesus, existe uma possibilidade de mudança. Todas as vezes que Jesus entrou na história de alguém, ele entrou com possibilidades de mudança. Se Deus entrou na tua história, ou se Deus hoje vai entrar na tua história, é porque existe possibilidade de mudança. Ele quer mudar a situação, seja ela qual for. E é isso que Deus estava mostrando para nós através desse tema aqui relatado na sua palavra. Interessante que agora só restava ela. Só restava uma pessoa. Mas eu gostaria de dizer para vocês que a família não tinha acabado. Tinha só uma pessoa, mas a família não tinha acabado. Porque todas as vezes que alguém de uma família, você pode dizer assim: eu estou só, parece que eu estou lutando contra as águas e ninguém me entende. Gostaria de dizer para vocês que Deus olha e diz: ali ainda tem um que está lutando. Ali ainda tem um pelo qual eu posso usar.
eu posso dar fé e eu posso fazer alguma coisa. E diz que então Jesus, chegando-se, no versículo 14, tocou o esquife e parando os que o conduziam disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Jesus toca o caixão. Jesus toca o caixão. Qual é o caixão da sua vida hoje que Jesus precisa tocar? Qual é aquela coisa que está morta, mas que Jesus precisa tocar? Porque quando ele tocou naquele caixão, ele ressuscitou o moço e ele restituiu a sua mãe. Ele vivo falando. Venhamos e convenhamos, deve ter sido a metade daquela multidão, deve ter ido embora para casa. Por quê? Gente, pensa vocês, aqui no caixão. Aí eu chego lá, levanto. Jesus, eu não consigo nem pensar. O cadáver sentando no caixão e falando com o povo. Se isso acontecesse hoje, gente, tinha um monte de gente aqui que ia dizer que era um fantasma, que era uma coisa diferente. Era um susto muito grande. Mas, gente, foi isso que Jesus fez. Jesus mandou aquele rapaz levantar-se. Eu te mando, levanta-te. Ele tinha poder, ele tinha autoridade. E ele restituiu a sua mãe. Pensando nisso tudo, eu comecei a pensar assim, que o que Jesus então pode fazer quando nós saímos andando e chorando? O que Jesus pode restituir, assim como ele fez na vida dessa mulher que estava andando, chorando, levando aquilo que era impossível, o seu único filho, para ser enterrado? O que Jesus pode fazer na nossa vida? Porque tudo o que Deus faz é resposta ao que Ele pretende fazer na nossa vida. Deus não faz nada, absolutamente nada sem propósito. Deus só faz aquilo que Ele tem um propósito. Então até na morte, se não fosse para Ele ressuscitar, Deus tinha um propósito. Mas neste caso, Deus tinha um propósito na vida dessa mulher ao ressuscitar este filho. E o que é que Jesus então restaurou nesta família? A primeira coisa que Jesus restaurou foi a vida afetiva daquela mulher. Diz que aquela mulher não ficou mais sozinha. Jesus, ele conhece o desejo do nosso coração. Ele sabe que muitas vezes nós precisamos ser restaurados ou ser ressuscitados na nossa vida afetiva. Existem palavras que foram faladas para nós. Existem pessoas que muitas vezes nos colocaram dentro de caixões. Existem situações que nós passamos e que nós morremos e dizemos: não quero mais saber disso. Inclusive existem questões espirituais em que você disse: fiquei tão frustrada que não vou mais fazer nada de ministério. Jesus ressuscitou ou restaurou a vida afetiva, porque aquela mulher não era mais uma mulher sozinha. Aquela mulher passou então a entender que assim como Deus, não é? Através de Jesus, tocou naquele caixão e restituiu para ela, Ele poderia fazer isso em todas as áreas da vida dela. Então a primeira restauração foi a restauração da vida afetiva. Eu queria nessa hora, e eu vou fazer isso nos 3 pontos, estou bem presbiteriana hoje, né? Fazer isso nos 3 pontos dessa pregação. E o primeiro apelo que eu gostaria de fazer para vir à frente são as pessoas que precisam ser restauradas nos seus sentimentos, nas suas emoções. E nessa hora eu gostaria que você viesse à frente para nós fazermos uma oração. Tem alguém aqui que precisa desta oração? Porque muitas vezes a gente diz assim: não, eu não tenho nada. Será que você não tem mesmo?
Será que você, quando fica pensando nas coisas passadas, nas situações passadas, você não sofre? Se você sofre com situações passadas, com pessoas que você precisa liberar perdão, com situações assim, eu gostaria de chamar agora para nós estarmos orando juntas. Deus, Ele tem um propósito nessa noite. Vem aqui. E Ele quer restaurar as nossas vidas. E nós vamos pedir agora que as intercessoras venham à frente também, estar orando pelas pessoas que vão vir à frente. E nós vamos declarar que assim como aquela mulher, sabe como aquela mulher se sentiu, gente? Quando foi devolvido o filho, ela disse: nossa, minha esperança foi renovada. O meu filho foi devolvido, eu não vou mais ficar sozinha. E Deus está falando para você nessa noite que Ele quer te curar, para que você não se sinta sozinha. Por isso que nessa hora nós declaramos, Deus, em nome de Jesus, nós declaramos agora sobre os sentimentos dessas mulheres, na vida afetiva, Senhor. Deus, que o Senhor entre agora, Senhor amado. Ó Deus, com a tua mão de cura, que o Senhor venha ressuscitar esses sentimentos. Deus, em nome de Jesus, palavras contrárias que foram lançadas, pensamentos, ó Deus querido, muitas vezes anulação de situações, crenças limitantes, coisas que limitam as pessoas e que foram feitas, ó Deus, e que ela não consegue, Senhor, liberar a bênção do Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus que Tu estejas colocando as Tuas mãos agora e que o Senhor esteja em nome de Jesus quebrando tudo aquilo, todo jugo, tudo aquilo que traz, ó Deus, peso. Ó Deus, tira do coração dessas mulheres, ó Deus, todo sentimento, Senhor amado, de solidão, de desesperança, de frustração de sonhos. Deus, nós pedimos agora em nome de Jesus que o Senhor traga, Senhor, a bênção do Senhor sobre os sentimentos das Tuas filhas, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. A segunda situação que Jesus restaurou nessa família que estava andando e chorando foi a vida financeira daquela mulher. A mulher não ficou sem sustento. Aquela mulher que não sabia de onde ia vir a provisão para a sua família, disse que ela não ficou sem sustento. Jesus conhece as nossas necessidades. Ele sabe o mais profundo. Ele sabe onde prover cada coisa da nossa vida. Eu estava lembrando de uma situação em que essa parte financeira, muitas vezes você olha para nós e diz: nossa, como que pastor, né? Muita gente vai perguntar: por que vocês assim conseguem prosperar? Vocês são abençoados? Queridos, eu gostaria de dizer que foi com muita luta, com muito trabalho, com muito estudo. Tudo que aconteceu na nossa vida e tem acontecido. Nós temos, na verdade, hoje nós podemos dizer que nós temos o necessário. Nós temos um apartamento, né? Nós temos o nosso carro. Mas houve uma situação que nós passamos quando o João Arthur estava para nascer. Quando eu estava com 7 meses de gravidez, nós morávamos num apartamento em que eu trabalhava na Sul-Americana e fazia mais de um ano que o Arthur tinha fechado a sua empresa de confecção e a gente passou a viver apenas com o meu salário. E era bem pouco, a ponto de nós não termos como pagar a prestação do nosso apartamento. Quando foi chegando os 7 meses, eu nunca me preocupei, nunca fui uma pessoa muito preocupada com a parte financeira, porque eu creio e experimentei isso desde o seminário, de que Deus provê as nossas necessidades. Passei por situações, né? Eu conto para pessoas que eu estudei no Betel, tem uma outra pessoa aqui que estudou que vai me entender bem. A escovar os dentes com sabonete, porque eu queria viver pela fé.
Meu pai não era evangélico na época, ele queria que eu fizesse uma faculdade, eu fui para o seminário, e ele disse, eu deixo você, ele me levou no culto de abertura desse seminário, ele me abençoava, mas ele disse, não quero que você dependa de mim em nada. E realmente eu fiz um propósito, né, com 17 anos, de que eu iria viver pela fé, que Deus iria suprir as minhas necessidades. Então eu nunca pedi nada na minha casa. Morei muitos anos fora e nunca pedi nada. E aí, nessa situação, essas situações de morar fora, Deus vai provendo fé no nosso coração. Cada teste é uma situação de que Deus é mostrando o quanto Ele pode suprir as nossas necessidades. Então eu sei o que é comprar uma roupinha de bebê, porque o João Arthur não tinha dinheiro para comprar. Então eu não comprei nenhuma peça de roupa para o João. Mas a minha irmã tinha tido uma bebê um ano antes, então minha mãe veio da Paraíba, trouxe as roupas, não pôde vir no meu parto, só para vocês entenderem, né? Foi minha sogra, por isso que minha sogra e meu sogro são os meus pais mesmo, aqui, minha família, minha cunhada, todo mundo aqui cuida mesmo de mim, porque a minha família é muito presente, que é a família do Arthur. E assim, minha sogra sempre muito prestativa, né? Quem conhece a Dona Dulce sabe o quanto ela é primorosa para nos ajudar. Mas quando chegou no 7º mês, nós recebemos uma carta do banco. E essa carta dizia que nós tínhamos um mês para mudar. Nós temos aqui o Gideon, que trabalhou comigo. Acho que ninguém lembra disso, porque ninguém lembra o Gideon. E quando teve, ninguém sabia na faculdade, eu não falei para ninguém. E falei, então nós vamos ter que mudar, né? Mas nós não tínhamos dinheiro para pagar um aluguel. A igreja estava iniciando, estávamos ainda numa casa, reunindo com pessoas, todo mundo muito novo. Aqui eu acho que só a Miriam e meu sogro, que está aqui, que era daquela época, o Edson, poucas pessoas. E naquela noite, nós dissemos, nós vamos então orar, não sabemos o que vai fazer. Nós tínhamos um casal de japoneses que frequentava aquele grupo naquela época. Esse casal, eles naquela noite ligaram para nós e disseram, nós vamos para o Japão. E nós gostaríamos, pastor, de comunicar para o senhor que nós vamos estar indo daqui a um mês. E nós vamos alugar nossa casa e queremos pedir oração. Arthur, tá? Vamos orar, né? Coincidentemente naquele mesmo dia. Depois a gente conversou com ele e disse, olha, nós estamos orando por você e estamos até pensando em alugar uma casa, mas a gente não tem condições de alugar a casa de vocês e tal. E aquele casal virou para nós e disse, olha, Deus tocou no nosso coração para que vocês morassem na nossa casa sem pagar aluguel. E com 8 meses, uma barrigona grande, fiz a minha mudança. E para completar a história, gente, ele disse, nós vamos deixar o quarto de bebê para vocês. Eles tinham uma criança de 1 ano. Gente, tinha todos os móveis que eu precisava, dos mais caros que na época tinha no mercado. Berço, trocador, que é o que está hoje no berçário da nossa igreja, tá? Cômoda, cortina, né? Coxa, tudo que vocês possam imaginar para um quarto de bebê tinha dentro daquele quarto. Eles venderam tudo e a única coisa que eles disseram, nós vamos deixar de presente para o João, é o quarto. Por que eu estou contando isso? Porque Deus conhece as nossas necessidades. Ele sabe o que nós precisamos. Deus não satisfaz os nossos caprichos, mas Ele satisfaz as nossas necessidades. E nessa hora, eu gostaria que viesse à frente aquelas pessoas nessa noite que têm problemas na área financeira. E se você se sentiu fortalecido com esse testemunho que eu acabei de contar, vou concluir antes de você vir.
Isso foi numa sexta-feira, era um feriado. No sábado nós não fomos lá e deixamos dentro daquele apartamento, quando nós mudamos, apenas o saco de lixo fechado, que não deu tempo de entregar. Quando nós chegamos na segunda-feira, cheguei eu e o Arthur logo cedo e dissemos, vamos botar pelo menos o lixo, né? E olhar pela última vez o apartamento, tá? Era um apartamento que era nosso, tá? Que a gente não pagou e perdemos. E aí o que é que aconteceu? Quando o Arthur me deixou na porta do prédio para estacionar, ele disse, pode ir na frente. Eu fui na frente e ele continuou estacionando, procurando estacionamento. Eu morava no primeiro andar, lembro até hoje, quando eu cheguei na porta do apartamento. Havia um papel, não tinha mais maçaneta. E aí eu fiquei olhando e eu vi que era um papel da Caixa. A Caixa tinha ido lacrar o apartamento, gente. Por causa de um dia, nós não fomos despejados do apartamento. Diz que quando nós acabamos de sair do apartamento, chegou o pessoal da Caixa, tirou fechadura, lacrou o apartamento. E aí, quando eu estava ainda lendo, chegou o Arthur, o porteiro avisou para ele o que tinha acontecido. E eu falei, não fica triste não, Arthur. Deus é fiel. Deus não nos deixou passar a vergonha de sermos despejados de um apartamento. Quem aqui está precisando de oração pela vida financeira? Seja qual for a situação, vem aqui na frente. Nós vamos estar orando. Eu creio que Deus pode nessa noite te dar fé para destravar no mundo espiritual, suprindo necessidades como a que eu contei hoje. Venha na frente que Deus pode fazer isto. Eu gostaria que os presbíteros agora viessem à frente. As pessoas que eu falei já. E a Andresa, cadê a Andresa? Vem à frente, vamos orar. Se Deus pode dar aluguel, dar roupa de bebê e livrar de vergonha de passar para ir, né, para ser despejado, que Deus mesmo. Deus pode fazer isso na sua vida também. Eu vou pedir que a Andressa faça essa oração, que é a nossa tesoureira. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa hora, Pai, porque o Senhor é o grande Deus, o Senhor é o grande eu sou, Papai querido. E a Tua palavra diz, Deus, que os Seus olhos estão sempre sobre nós, que as Suas mãos não estão encolhidas, Pai querido. Deus, Tu és um Deus de amor. Deus, Tu és um Deus que conhece a necessidade de cada um aqui, Pai. Deus, e assim como nós ouvimos essa história de milagre na vida dos nossos pastores, Pai, tantas outras histórias o Senhor já fez conosco, tantas provas o Senhor já nos deu da Tua fidelidade, do Teu amor, do quando o Senhor cuida dos detalhes da nossa vida, Pai querido. Deus, por isso eu quero colocar a vida de cada um aqui diante do Teu altar, Pai querido, e que venha sobre eles, Pai, a Tua mão de provisão, Pai querido, que o Senhor venha encher os celeiros, Senhor, que o Senhor venha trazer os recursos necessários, Pai querido. Deus, que o Senhor venha abrir as portas de emprego, que o Senhor venha também, Pai, fechar aquilo que não é seu, Pai, a porta que não é sua, a porta que tem roubado, Senhor, os recursos que o Senhor tem nos dado, Pai amado. No nome de Jesus, Pai, nós entregamos diante do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem posto nas nossas mãos, Pai, e nós pedimos que o Senhor venha trazer a nós a capacidade de administrar também aquilo que o Senhor nos dá, Pai, que nós sejamos servo bom e fiel a Ti, Pai querido, no nome do Senhor Jesus, Pai, nós declaramos, Pai, a provisão do céu sobre as nossas vidas, Pai amado. Eu abençoo, Pai, cada chefe de família, cada cabeça desses lares, Pai querido, cada provedor de cada família aqui, amado, Pai querido, que o Senhor venha dar a eles estratégias,
Que o Senhor venha dar a eles o emprego correto. Que o Senhor venha colocar eles naquele lugar que o Senhor já tem preparado, Pai amado. E que nós possamos ver, Pai, o Senhor multiplicar, Pai. Porque quantas vezes, Deus, eu vi o Senhor do nada fazer tantas coisas, Pai querido. E eu declaro essa mesma bênção, esse mesmo milagre sobre a vida dos meus irmãos, Pai amado. No nome de Jesus. Poder sentar e que Deus gere fé no seu coração e você venha testemunhar daquilo que Deus vai fazer. Amém? E por último, que Deus restaurou nesta família que andava andando e chorando foi a esperança de um futuro de bênçãos. A palavra diz que a morte se rendeu ao autor da vida. Quando aquela mulher se deparou com uma coisa que não podia mais ter soluções humanas, que era a morte, ela conheceu o Jesus que passou a ser o futuro dela. Ela conheceu aquele que iria escravizar a morte, mas que enquanto estava aqui, antes do processo da crucificação, já dizia para a morte que ele era a ressurreição e a vida. Jesus é a vida. Quando nós dizemos que nós estamos aqui com a proposta de vida, é porque Jesus, ele é a vida. A vida era algo improvável para aquela mulher, mas o autor da vida estava na frente dela para resolver aquele caso. Ele podia resolver aquele caso. E eu gostaria nessa hora de dizer que essa semana nós fomos surpreendidos com uma notícia de cura na nossa igreja. Na sexta-feira nós estivemos passadas, sem ser essa outra, né? Porque foi na segunda que nós recebemos. O que antecedeu a segunda, eu fui numa igreja pregar, até tem uma pessoa que estava nessa igreja, está aqui hoje. E ali Deus me deu uma palavra de que na nossa igreja iria acontecer muitos milagres na área de cura física. E eu cheguei e criei naquela palavra. E quando eu contei para o Arthur, eu falei: Arthur, vai começar a acontecer coisas sobrenaturais na nossa igreja. Vai ser coisas diferentes. E aquela pessoa, inclusive, falou para mim que o que Deus já tem falado, que nós podemos não ser a maior igreja de Londrina, mas que as pessoas vão vir em Londrina para conhecer o que está acontecendo aqui. E na segunda-feira nós começamos a comprovar mais uma cura, porque Deus já tem curado aqui na nossa igreja. E eu queria chamar o Edson para ele contar essa cura para vocês. Vamos ouvir o testemunho do Edson, na prática, o que Deus fez. Amém. Quando Lázaro está morto, a gente chora. Quando Lázaro ressuscita, a gente sorri. Então vamos contar um motivo de alegria aí. Eu gostaria só de ler um texto aí, está em Êxodo 23, 25. Diz assim: servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Você crê nisso? Crê? Amém. Vou contar um pouco o porquê veio essa cura, né? Foi um milagre de Deus, mas por que eu adquiri essa enfermidade? Como todos sabem, eu sou ex-dependente químico. Eu usava, minha droga de preferência era droga injetável, cocaína injetável. Isso há 22 anos atrás, quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Fui para o Centro de Recuperação de Dependentes Químicos. Mas eu contraí uma doença chamada hepatite C. Quem conhece aqui hepatite C? Então, com as drogas injetáveis, eu contraí hepatite C há 22 anos atrás. Até mais do que isso, eu descobri há 20 anos atrás. E faço um acompanhamento médico da hepatite durante todo esse tempo. A hepatite é uma das doenças que mais matam hoje em dia, porque você não descobre, a não ser que você faça um exame específico de hepatite C. Então, muita gente pode ter e não sabe. Então, ela acarreta alguns problemas no fígado. Então, ela ataca principalmente o fígado. E eu tive um monte de problema durante esses 20 anos, problemas de saúde. Eu tenho a saúde frágil pela utilização das drogas, né?
baixa imunidade. Então eu pego pneumonia muito fácil, todo ano eu tenho uma pneumonia, então eu tomo vacina para prevenir a pneumonia. E tudo isso que eu tomo de medicamento, ele passa pelo fígado e o fígado vai se contraindo e se regenerando. O fígado se regenera. Mas desse ele se regenerar e voltar, ele fibrosou, ele endureceu. Então não tinha mais como ele restaurar o fígado. Beleza, mas tudo bem. Eu sabia que eu ia ter que fazer um tratamento para hepatite para que o fígado voltasse ao normal se ele não tivesse fibrosado. Há 3 meses atrás eu comecei a passar muito mal. Muito mal. Eu não conseguia, eu tinha dores abdominais que travavam a minha perna, eu não conseguia andar de tanta dor. E aí eu urinava sangue, defecava sangue, à noite quando eu dormia, eu vomitava sangue dormindo. Aí fui no médico, esse médico que me acompanha durante um tempo, ele falou, olha, é o seguinte, já te salvei de várias, e realmente eu quase morri 2 vezes já com ele, fora as minhas overdoses. E ele falou assim, olha, não tem muito o que fazer, porque fígado não tem remédio imediato, ou é o transplante, ou é uma quimioterapia chamada interferon, é um conjunto de medicamentos intravenoso, e você vai ter que fazer esse tratamento. Beleza, né, cara? Vamos lá, tá. E aí, vou morrer ou não vou? Quanto tempo? Falei, olha, se tudo correr bem, beleza. Se não der certo, porque você tem a saúde mais frágil, pode ser que você não aguente o tratamento. Então, de 2 a 4 anos de vida. Falei, beleza. Cheguei em casa, primeiro eu liguei pro pastor, né? Pastor, não, vamos orar, vamos crer e vamos acreditar que Deus vai fazer um milagre. Contei por cima para Elô, né? Mesmo assim já entrava em desespero e todo mundo começou a chorar e aquela coisa. Contei para a pastora, para o Larry, para a Andresa e vamos orar. Reunião de terça-feira, saí do trabalho porque eu estava passando muito mal mesmo, estava muito ruim. Eu tinha dor de cabeça todos os dias, nesses últimos 3 meses, todos os dias eu tinha dor de cabeça, mas não é dorzinha de cabeça. Eu tinha tanta dor de cabeça quando eu acordava que me dava ânsia de vômito, então eu vomitava, eu passava mal, realmente eu não conseguia fazer nada. E eu não podia tomar medicamento, porque todo medicamento afeta o fígado. Então o único medicamento que eu podia tomar era dipirona. É o único. O médico me deu um monte de tubinho de dipirona e falou, se doer muito, quando você estiver aguentando de dor, você toma dipirona. Beleza? E vamos fazer exame. Nesses últimos 3 meses, eu trouxe aqui os exames. Então tá aqui, o que eu tinha? Uma severa cirrose hepática, com fibrose, estadiamento de fibrose, segundo a classificação de Medavir, mais uns 60 exames aqui de sangue, com minha veia porta dilatada, então a minha veia entre o baço e o fígado dilatou, e ele não conseguia mais fazer o filtro do sangue no fígado, então o sangue estava saindo para fora, por isso que o sangue estava nas minhas vias aqui, que eu não conseguia, que eu vomitava sangue. Por isso que eu urinava sangue, porque meu corpo estava tomado por sangue, porque não tinha mais como filtrar, ele foi dilatando e foi criando umas varizes, até por fora do meu corpo. E aí no dia 22/7, aqui está a agenda do médico, dia 22/7 foi minha primeira consulta. Saí do meu médico particular, fui pelo SUS, porque esse medicamento que eu tinha que tomar, esse interferon, ele custa $180 mil. Só quem dá esse remédio é o SUS. E só dá em caso de, assim, sair dali ou toma o remédio ou vai fazer o transplante. Então eu fiz essa primeira consulta com o médico do SUS, veio um médico especialista de São Paulo para ver o meu caso. Beleza, ele falou, é isso mesmo, não tem o que fazer, vamos fazer mais alguns exames e vamos marcar para você ir no hospital de clínica para começar o tratamento. Beleza, vamos lá, e orando. No dia 21, isso aqui foi no dia 22/7, no dia 21/7, não é isso? 21/7, o pastor teve um sonho. E sonhou que eu ia viver mais alguns anos. Falei, beleza. Estou garantido. O homem que é assim com Deus falou que eu vou viver uns anos a mais, então tá tudo certo. Isso sem contar que uns 2 meses antes, ele e a pastora me encontraram no escritório do Larry e ele falou assim, Edson, acho que não tem jeito, você vai morrer mesmo. Né, pastor? Eu falei, tá, e agora? Beleza, então eu vou trabalhar mais feliz hoje.
Mas depois ele falou, meu Deus vai te dar mais uns anos. Eu falei, então tá bom, agora eu fico feliz. E no dia 22 foi minha primeira consulta. Então, beleza, fui lá. Marcou para o dia 12/8 para começar o tratamento. No dia 12/8, cheguei no HC, já fui começar o tratamento. Ele falou assim: beleza, é isso mesmo, tá com problema, tá fiz a biópsia, fiz o ultrassom, fiz elastografia hepática. Só existe um equipamento que mede isso aqui em Londrina, que é na Lab Imagem ali da Bandeirantes. Nenhum outro hospital faz esse tipo de tratamento de ressonância. Eu fiz lá. E era isso mesmo. Não tem jeito, vamos fazer o tratamento de interferon, 10 dias, e depois a gente entra com um medicamento para você tomar durante 6 meses para hepatite. Mas pelo menos a gente estabiliza o seu fígado para você continuar vivendo. Beleza. Cheguei lá e falou: não vai dar para fazer o tratamento hoje. Nós precisamos de mais exames. Porque como ele viu que o sangue já estava espalhando pelo corpo, ele precisava de mais alguns exames para que fosse feito. Beleza. Marcou para o meu retorno, para o dia 9/9, que foi segunda-feira. 9/9. Mas um monte de exame. E daí, muitos exames que eu tinha feito no particular, eu não podia fazer, eu precisava fazer no SUS, porque ele precisava ter tudo arquivado para a solicitação desse medicamento. Beleza. Vamos lá, vamos para cima. Quinta-feira aqui orando, e as irmãs já começando a dar sinais de Deus. Edson, Deus está te dando um fígado novo. Amém. A outra me deu uma toalha na mão. Falei assim: ou é o sudário, ou é para lavar, né? Mas amém, vamos lá, vamos receber a bênção, vamos lá, tem para cura. Quinta-feira, terça-feira, que oração e cura. E Deus começou a ministrar no meu coração a semana passada sobre cura. Até a palavra de hoje foi assim. O que Deus ministrou no meu coração durante uma semana sobre cura, restauração. E eu ministro ainda no centro de recuperação para dependentes químicos toda semana. E eu comecei a ministrar aos meninos também sobre cura da alma, cura do espírito, cura física realmente. Porque nesse meio do centro de recuperação, 90% tem hepatite. Então você vê lá os caras que estão mal, os caras já estão podre por dentro, como eu estava me sentindo também. Eu estava me sentindo podre por dentro. Imagina, né, cara? Você começa a ver sangue para tudo quanto é lado, você não sabe o que fazer, não tem o que fazer, não tem medicamento nem nada. E Deus começou a ministrar isso no meu coração. Fiz todos os exames então lá pelo SUS. Domingo passado eu nem vi, porque eu estava mal, eu estava ruim, eu estava com muita dor. E eu vi que era realmente uma dor de preocupação, né? Preocupação em casa, né? Porque daí você tem todo um meio ali que está doente também, né? Porque as pessoas que estão ao nosso redor, que nos amam, também ficam doentes com isso. Beleza, segunda-feira, 7 horas da manhã, fui lá, levei o catatal de exame. Aí o médico falou assim: e aí, como é que você está? Falei: ruim, estou mal, muita dor, não aguento mais, vamos fazer esse tratamento logo, vai, tem que ser. Ele falou: você engordou? Eu falei: não, emagreci. Eu precisava engordar para aguentar o tratamento. Beleza, então vamos ver os exames que você fez. Todos os exames novos aqui, ele pegou os exames e tal, começou a olhar, folhear todos eles. Cara, nós temos um problema. Mas espera aí. Foi lá, chamou um médico, outro médico, um especialista em fígado. O médico olhou os exames e tal: vamos te examinar novamente. Foi lá, examinou, apertou e tal. Os inchaços que eu estava no corpo não tinha mais inchaço nenhum. As varizes que eu estava saindo aqui pro lado de fora não diminuíram. Ainda tem alguma coisa, mas diminuíram. Os olhos já não estavam tão amarelados quanto estavam nos meses anteriores. Nós vamos ver o que aconteceu aqui e já volto. Foram numa sala atrás, reuniu ali 6 médicos. Eu vi que eles debruçaram sobre os exames ali, discutiram e tal. O médico principal voltou e falou: olha, aqui seus exames, pode ir embora, não vamos fazer mais o tratamento. Eu falei: como assim, cara? Cara, você não tem mais nada? Glória a Deus.
Peguei seus últimos exames aqui e a fibrose diminuiu, seu fígado voltou ao tamanho normal, o seu sangue está normalizado, não tem mais sangue. E eu senti, final de semana, eu já senti que não tinha mais, no momento de dormir, não saía mais sangue. E eu senti que diminuiu e tal, os inchaços. Ele falou, cara, não tem o que fazer. Eu falei, não, agora eu estou aqui, agora eu quero sair daqui curado. Ele falou, cara, não tem o que fazer. Não tem, vou te dar remédio para quê? Não tem o que fazer com você. Eu falei, mas eu estou com dor. Ele falou, então sua dor é de outra coisa. Não é do fígado. Eu falei, beleza, vou lá no meu médico. Eu peguei os exames, fui lá no médico particular, que me cuida há 20 anos, entreguei para ele. Falei, doutor Arilson, tá aqui os exames, o que eu faço? É seu Deus de novo, né? Terceira vez. Falei, glória a Deus. Desse jeito ele falou para mim. Ele falou, não, realmente não tem nada o que fazer. Você está bem. No fígado não tem mais nada. Está normal. Vamos fazer o tratamento para hepatite. Ele marcou para 27 de janeiro de 2020. Vai ser 2 comprimidinhos durante um período, mas perto do que eu passei, 2 comprimidinhos não é nada. Então eu trago esse testemunho para glorificar o nome do Senhor, para que Ele seja louvado, e eu creio que Ele tem uma unção de cura sobre esse lugar. Uma unção de cura física, como a pastora orou pela cura da alma, eu gostaria de orar pela sua enfermidade física. Se você tiver uma enfermidade física, eu gostaria que você viesse à frente. Eu gostaria de orar com você, que eu creio que a unção de Deus está nesse lugar, que Deus vai trazer cura para a sua vida. Eu sei que o Senhor tem nos usado como servos do Senhor, como ministros do Senhor. Eu ia chamar a Andréia aqui para orar por ela. Gostaria de chamar a Elô, a Andresa, os intercessores aqui, que oraram por mim também, para que nós orássemos por essas pessoas que estão com a cura física, e eu tenho certeza que Deus vai curar a sua vida em nome de Jesus. O poder de Deus está aqui, o Senhor está aqui nesse lugar. E como eu falei no início, quando Lázaro morre a gente chora, mas quando Lázaro ressuscita nós sorrimos de alegria. E eu tenho certeza que nós vamos sair daqui sorrindo de alegria nessa noite, porque o Senhor está aqui e o Senhor vai trazer cura física para você. Eu tenho certeza, quem está aqui com problema no rim, problema no sangue, problema no pulmão, problema no sangue, Deus, em nome de Jesus, problema nas juntas, ó Deus, em nome de Jesus, problema nos músculos, ó Pai, problema nas suas emoções que tem trazido problemas físicos, eu creio que o Senhor vai trazer cura em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida dos meus irmãos diante do Teu altar nessa noite, e assim como o Senhor fez comigo, e assim como o Senhor fez com aquele filho daquela viúva, Pai, em nome de Jesus eu peço agora que o Senhor venha com cura física nessa noite, para os Teus filhos, ó Pai. Eu não sei o que eles têm, eu não sei aquilo que eles colocam diante do Teu altar, mas eu tenho certeza que o Senhor é fiel, que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, ó Pai, e creio, Senhor, que o Senhor está trazendo cura para os Teus filhos, ó Pai. O Senhor está curando o sangue, o Senhor está curando, Senhor Deus, os músculos, ó Pai. O Senhor está curando, Deus, problema nos rins, o Senhor está curando problemas nos pulmões, Deus, problema na mente, problema mental, o Senhor tem curado. O Senhor vai eliminar os medicamentos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Pessoas que tomam 5, 10 comprimidos aqui, vão até os seus médicos, e ele vai falar que você está curado em nome de Jesus. Eu tenho certeza, eu tenho fé, eu creio. Se você crê, diz amém. Eu creio também. Eu creio que o Senhor está trazendo cura nessa noite, que o Senhor está restaurando a tua saúde física, a tua saúde mental. O Senhor está curando nessa noite, em nome de Jesus. O mesmo Deus que operou ontem é o mesmo Deus que opera hoje, é o mesmo Deus que operará eternamente. Eu oro em nome de Jesus por essas famílias que estão aqui nessa noite. Deus, muito obrigado. Agradeça ao Senhor, irmãos. Agradeça porque o Senhor já trouxe essa cura. Dê uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é digno de ser louvado, de ser adorado. Bendito é o Senhor aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Gente, para concluir essa passagem, né? Porque nós fizemos tanta oração, foi uma bênção nesse sentido. Diz que
Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia, por toda a circunvizinhança. Aqui nós podemos entender que há uma grande lição. Jesus sempre está no lugar certo, na hora certa. Nós é que somos impacientes. Nós é que queremos as coisas antes do tempo do Senhor. E eu gostaria de dizer para você, e fazer a mesma pergunta que eu fiz no início: você crê que o impossível pode acontecer? Nessa noite nós já vimos tantas coisas que Deus ministrou, além dessa passagem, de que hoje Deus ainda faz o impossível na nossa vida. E nós gostaríamos de ver uma igreja que crê no impossível. Será que você se encontra como essa mulher que estava no meio dessa multidão, pensando que ia ficar sem os seus familiares, pensando que não tinha mais jeito, né? Nós vemos que na hora certa Jesus atravessou o caminho dela e fez com que o impossível viesse a acontecer na vida daquela mulher. Gostaria que vocês todos se colocassem de pé. E por último, Deus ainda tem falado no meu coração para fazer mais uma oração. Eu sei que a nossa hora já está se avançando, mas uma coisa que Deus tem nos mostrado é que nós devemos impulsionar pessoas nos seus ministérios, nos seus trabalhos, nos seus talentos. Eu não sei se você se identifica com situações em que parece que você, quando você está próximo de chegar naquilo que Deus tem falado no seu coração, você retrocede e volta à estaca zero. Eu gostaria que nessa noite, ministerialmente falando, agora, que você cresça, que Deus quer te impulsionar, que Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida.